Vamos lá. República Populista. O livro de vocês, ele trata, página 199, né? O título que o livro dá é A República, Brasil e a República Democrática. A gente vai ver que de democrática tinha democracia, mas assim, uma democracia com certos limites, tá? E a própria Constituição de 1946 e a interpretação depois que se faz dela, a gente vê que tem alguns limites. E o contexto, né, em que esse período de 1946 até o golpe, né, em 1964, um golpe civil-militar, que instaura um regime militar, a gente vai ver que assim, essa república democrática ela tinha limites. Eu prefiro o título que eu dei aí, né? República, deixa eu passar o mouse aqui, República Populista. Apesar do autor do livro de vocês, do nosso livro didático, criticar esse conceito de populismo, eu acho que ele nunca esteve tão presente. E aí, quem é que pediu aí fazer as relações? O Islene do terceiro. Rodrigo, faz as relações aí, dá para comentar com o que a gente está vivendo hoje? Caramba, dá para comentar tudo. Vai ser difícil fazer em 20 minutos, né? Mas eu prometo que eu vou fazer essas relações. Primeira relação é essa. Era um governo populista, ou melhor, foram governos populistas, né, que surgiram aí a partir de 46, herança do varguismo, né, porque o Vargas também era um populista. Né? O Vargas é quem cria, né, no Brasil essa vertente populista, ou traz para o Brasil essa vertente populista que é uma conexão do governante com os anseios populares. Não se governa mais depois de Vargas sem se considerar, pelo menos na hora da eleição, na hora do palanque, as demandas populares. E aqueles que tentaram governar sem o apoio do povo se deram muito mal. Aqueles que não vislumbraram, que não colocaram questões que eram de anseio popular em prática, tiveram dificuldade em governar. Haja visto o governo Dutra. E aí muitos desses apelaram para a violência, né, para a repressão. E eu tenho um livro aqui bem interessante, que eu estou terminando a leitura dele, o Ministério do Silêncio, que fala sobre Lucas Figueiredo, que fala sobre a criação da inteligência brasileira, né, do que seria a nossa CIA. Hoje é a ABIN, né? Então, o Ministério do Silêncio. E eu vou fazer algumas relações depois com esse livro aqui ao longo dessas próximas aulas, inclusive na aula de hoje, tá bom? É um livro bem bacana, fica aí então uma dica de leitura, um momento cultural, né, para vocês, tá? Um livro bem legal, você consegue comprar aí pelos sebos virtualmente, o valor não é muito alto não. Então, esse período de 46 a 64, a gente vai chamar de República Populista, porque o populismo é o que dá o tom desses governos, tá? Sem uma dose de populismo não tem como sobreviver. E aí, você me pergunta, né? Poxa, e qual a relação disso com o presente hoje? Toda, né? Porque, inclusive, o próprio governo atual, ele tem uma dose populista muito grande, né? No sentido em que ele acena para demandas que são da sua base, como, por exemplo, a questão das armas, né? Que é o anseio de uma parte da população ter essa liberação, ampliação das regras, né, um afrouxamento das regras sobre porte de armas no Brasil. Uma coisa que o governo está se esforçando agora, muito nessa semana, para poder fazer passar, é uma flexibilização aí da regulamentação sobre as carteiras a pontuação na carteira de habilitação, tentando passar os 21 pontos para 40 pontos, ou seja, para você perder a carteira, você vai ter que ter uma pontuação muito maior. Teve a questão dos radares, né? A questão, por exemplo, como ele está aproveitando dessas parcelas aí, né, que estão sendo de auxílio, né, de R$600. A transposição do Rio São Francisco agora, recentemente também, indo lá fazer propaganda no Nordeste, onde ele teve uma votação inexpressiva em relação a outros.
Né? E aí, mas assim, só o Bolsonaro? Não. Temer na sua medida, Dilma, Lula, todos eles, FHC, todos eles tiveram algum aceno popular, tá? E aí, em alguma medida foram, né? E são populistas. E aí a gente vai ter que, eu fiz uma divisão a seguinte. Primeira parte, a gente vai falar da queda, né? Eu falei já da crise e do Estado Novo, mas a gente volta nisso falando da campanha queremista, tá? Para fazer o gancho. Me pediram aí para fazer um resumão de Era Vargas, não dá para fazer, o tempo é pouco, então voltem nos vídeos, dividir em 3 partes também, e aqui 3 partes também, tá? Então nessa primeira parte a gente vai falar então dessa crise da Era Vargas e o primeiro dos governos, que foi o do Eurico Gaspar Dutra. Segunda parte, o retorno de Vargas e JK. E terceira parte, Jânio Quadros, João Goulart e golpe, beleza? Então vamos ficar assim. Então para essa primeira parte, uma coisa que é muito importante a gente comentar, e agora eu vou tirar minha cara aqui da frente, que vocês também não são obrigados. Consegui, beleza. Uma coisa que é interessante é que quando o Estado Novo, aquele que surge em 37 para combater o comunismo, né, com essa desculpa, ele entra em crise, o Vargas ele é pressionado a fazer eleições. De onde vem essa pressão? Tem uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil, né? Porque lá na Europa o Brasil luta pela liberdade e democracia e o Brasil não tinha liberdade nem democracia. Então o próprio exército volta cobrando esse retorno democrático e dizendo assim, olha, não há mais o risco do comunismo. Aquilo que deu origem ao Estado Novo, combater o comunismo, essa era a justificativa, essa justificativa já não tem mais. Então, vamos lá, vamos fazer eleições. E aí o Vargas, ele acena nesse sentido, né? Permite o retorno dos partidos políticos, vai dar anistia, perdão aos perseguidos políticos, né, aqueles que foram presos ao longo do Estado Novo, como, por exemplo, o próprio Luiz Carlos Prestes, né, que não só vai sair da cadeia, mas que vai se tornar senador nas eleições que ocorreram, né, em 1945, ao final do ano aí de 1945. E aí tem uma pergunta super interessante do Vitor Hugo, do terceiro D. Vitor Hugo, cara, gostei muito das colocações. E é o seguinte, o Vitor Hugo pergunta, mas como assim, Rodrigo? O Prestes foi perseguido e preso pelo Vargas. A mulher dele foi dada de presente para o Hitler, morreu na prisão, e pariu lá a filha do Prestes lá na prisão. Aí a família consegue trazer a filha de volta, mas a mulher morre lá presa de presente do Hitler. E o Prestes volta e ainda apoia o Vargas. Olha, são essas coisas loucas, né? E aí vamos lá, Wislene, relação com o presente. Nosso presidente prometeu fazer o que ele chama de nova política, né? Que é governar sem o chamado toma lá da cá. Ou seja, ele não ia oferecer carga em lugar nenhum em troca de apoio político. Bom, está fazendo apoio com os partidos chamados do Centrão. Ele era contra o foro privilegiado, né? E agora que o filho dele está sofrendo um processo por causa do chamado das rachadinhas, aí vão pesquisar aí o que é esse processo aí que ele está enfrentando, mas a questão é que ele deveria estar sendo julgado na primeira instância e conseguiu que fosse para um tribunal regional, como se ele ainda tivesse o foro privilegiado de deputado estadual. E não tem. Então isso aí é um desrespeito direto a um acórdão do Supremo Tribunal Federal. E aí por que eu estou falando disso? Porque dependendo da situação, Vitor Hugo, a gente tem alianças estranhas, como por exemplo essa do Vargas e do Prestes. Primeiro porque o Vargas, num ambiente externo, combatia o nazismo.
E o Prestes, como comunista, ele tinha o apoio, assim, o PCB, apesar de na ilegalidade, estava ligado ao Partido Comunista Russo, e aí a orientação do partido era lutar contra o nazismo. Então, mesmo preso, com a mulher deportada, estava lá o Luiz Carlos Prestes lutando ao lado, ou melhor, defendendo Vargas, porque Vargas lutava contra o nazismo. E depois, bom, depois de sair da cadeia, com a reorganização dos partidos políticos, aí eu vou avançar uma tela aqui para te responder. Luiz Carlos Prestes, junto com o Partido Comunista, apoiou que houvesse uma continuidade de Vargas no poder. Foi a chamada campanha queremista. Tá? O que essa campanha defendia? Tá? Defendia que, em vez de eleições no final do ano de 1945, eram sim a favor de voltar aos partidos políticos. Tá? Eu vou falar aqui dos partidos que surgiram em 45, mas em vez de fazer a eleição no final de 45, essa campanha que nasceu estimulada dentro do próprio Palácio do Catete, ou seja, pessoas ligadas ao Palácio do Governo, né, o que hoje é o Palácio do Planalto, em Brasília, era o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, era a sede do governo federal, né, do Distrito Federal era na cidade do Rio de Janeiro, hoje é em Brasília. Bom, então a gente tem uma campanha, tá, que quer continuar com Vargas. Como? Vamos fazer uma nova Constituição, com Vargas à frente, tá? E o Vargas, ele poderia participar dessa eleição, com uma nova Constituição. Aí, meu amigo, partidos que surgiram como oposição, como a UDN, a União Democrática Nacional, um partido de ordem liberal, ligado aos Estados Unidos, que quer abertura econômica, que quer se ligar ao capital estrangeiro. Esses caras arrepiaram até os cabelos das costas, tá? Eles ficaram loucos. Peraí, isso aí é golpe do Vargas. Mesmo esse grupo aqui, que nasceu da própria máquina administrativa do Estado, dos antigos interventores, né, e que tinham apoio de uma boa parte da classe média urbana, né, esses caras também ficaram loucos. Peraí, o Vargas está querendo dar mais um golpe, aí é ele continuar. Quem é que apoiava Vargas? Apoiava Vargas o PTB, que é um partido criado de dentro, né, do governo Vargas também, mas que é diferente do PSD, é um partido que congrega trabalhadores, que está ligado fundamentalmente à ordem sindical, aos sindicatos e aos trabalhadores. E o próprio Partido Comunista, que foi, olha que loucura, Vitor Hugo. Olha as contradições. Vargas, ele cria o Estado Novo para combater o comunismo, e ao fim do Estado Novo permite a organização do Partido Comunista para concorrer às eleições. E olha só, viu, os comunistas aqui vão muito bem, tá? Elegem 2 senadores e vários deputados federais. Por quê? Porque no final das contas, a eleição acaba ocorrendo. Essa campanha aqui, que queria Vargas para presidente, ela acaba não dando certo, tá? O que aconteceu aí no meio do caminho? O Vargas, ele não falava que ia ser candidato. Tipo assim, olha só as relações com o presente, Islene, de novo. Hora nenhuma o nosso presidente Bolsonaro falou que ele era a favor do fechamento do Congresso e hora nenhuma ele falou que ele é a favor do fechamento do STF. Ele só vai na manifestação em que os manifestantes pedem fechamento do STF e fechamento do Congresso, tá? Mas ele nunca falou nada. É tipo o Vargas. Na época, o Vargas ele não falava que ele queria continuar, né? Queremos Vargas. Por que é esse nome queremista, né? Queremos Vargas. Queremos Vargas com uma nova Constituição. E ele não falava, eu quero continuar. Mas ele estava lá fazendo figura onde o povo fazia manifestação. E aí,
assim, a gota d'água foi a tentativa dele de substituir o chefe da polícia do Distrito Federal pelo irmão dele. Ele queria colocar o irmão dele como chefe da polícia. Por quê? O que a polícia faz? Bom, a polícia é uma força armada, ela é uma força de guarda. Então, quando ele tenta substituir o chefe da polícia, é uma intervenção direta, né, do presidente na força armada do Distrito Federal. E o que me lembra de novo, Slane, um caso recente do nosso atual presidente tentando interferir na Polícia Federal, né, para poder ver aí, né, questões como inquéritos de família e amigos, né, que correm na Polícia Federal, haja visto o Queiroz, né? E essa é uma outra história. Vão aí, a gente tem que ler um pouco de jornal, tem que acompanhar o que está acontecendo, viu, galera? E essa é mais uma coincidência, uma questão aí que estava no passado, que está no presente, porque são questões ligadas ao poder, gente. E aí, essa tentativa de substituir o chefe da polícia foi a gota d'água, tá? E aí, diante dessa manobra do Vargas, aqui eu tenho coloquei uma imagem para vocês da campanha queremista, tudo bem? Essa imagem está aí também na capa, né, do vídeo. E essa campanha queremista, ela junto com essa manobra do Vargas de tentar trocar o chefe de polícia pelo irmão dele, aí isso faz com que o DN e o Exército entrem em ação. O ministro da Guerra, o Góes Monteiro, vai depor o Vargas, ele vai ser retirado, o poder vai ser entregue ao presidente do STF, tá? Porque não tinha Congresso, né? Porque o Vargas governava ditatorialmente. E aí o José Linhares vai conduzir as eleições. E quem é que vence as eleições? Nada mais, nada menos do que o antigo ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, tá? O cara que comandou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse cara é eleito por qual partido? Pelo PSD. Então vamos voltar aqui nos partidos, né? PSD, quem é o PSD? Partido Social Democrático, que nasce da máquina do Estado, ou seja, antigos governadores, interventores de Estado, tá? Classe média e uma parte do empresariado nacional. Qual é a ligação dessa galera com Vargas? Eles eram nacionalistas e queriam uma defesa da indústria e do comércio nacional. Diferente da UDN, que queria uma abertura do mercado brasileiro ao capital internacional. Então, o PSD, junto com o PTB, eram os chamados nacionalistas por isso, porque defendiam a presença do Estado na economia e uma defesa do Estado, o Estado defendendo o capital e o capitalismo brasileiro. Já a UDN vai passar a ser conhecida como entreguista, porque quem, entre aspas, entregar, privatizar, né, as empresas brasileiras e trazer as multinacionais para atuar dentro do país. Então, enquanto o PSD e PTB se aproximam no viés nacionalista, esses grupos vão chamar a UDN e vão tratá-la como entreguista, tá bom? Porque a UDN é a favor da privatização e ela era ligada, os grupos, né, ligados à UDN estavam interessados na união com o capital internacional, fundamentalmente com o dos Estados Unidos. A gente já está aí com 23 minutos, mas o governo Dutra, olha, é tranquilo, tá? Eu tenho outras questões aqui que, assim, eu estava querendo citar o nome da galera toda que foi, porque eu anotei aqui. Desculpa, gente, se eu não citei o nome de todo mundo, mas eu estou tentando fazer as questões. E aí a gente vai para a questão da Andressa Filipa, do terceiro D, que ela pergunta sobre a questão da pressão internacional para o fim da era Vargas. Teve essa pressão internacional? Claro que teve, né? Os Estados Unidos estavam muito interessados no fim da era Vargas, porque o Vargas era um cara que fez uma barreira econômica e ele defendia a indústria nacional. E o cara que vai ser eleito depois dele, o Eurico Gaspar Dutra, esse general do exército, marechal do exército,
ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai fazer um alinhamento, tá, com o bloco capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, num contexto chamado de Guerra Fria. O que é essa Guerra Fria? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quais são os grupos que se uniram para combater o nazismo e vencer o Hitler na Alemanha, e vencer o Mussolini na Itália e o Hirohito no Japão? Bom, esses grupos são capitalistas e comunistas. Quem era o chefe dos capitalistas que sai fortalecido? Estados Unidos. Quem é o chefe do comunismo que sai fortalecido? União Soviética, né? A Rússia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Terminada a Guerra Fria, há uma tentativa, terminada a Primeira Guerra Mundial, há uma tentativa de coexistência pacífica desses dois blocos, capitalismo de um lado, socialismo do outro. Não é possível. Só que esses dois blocos eles eram tão poderosos que eles não podiam se enfrentar diretamente. Então, como não podiam se enfrentar diretamente, a guerra entre eles foi chamada de Guerra Fria, porque não podia esquentar, não podia se enfrentar diretamente, porque os dois tinham bomba atômica até o talo. Eles tinham poder para destruir o planeta Terra, dizimar, desintegrar o planeta Terra. Então não podiam se enfrentar diretamente. Vão se enfrentar na periferia mundial. Quem vai tratar disso é o Mário, tá? Aí ele vai falar de Guerra Fria, de descolonização afroasiática, tá? Aqui para nós é importante a gente entender que o Brasil, se o mundo está dividido em dois grupos, ou é capitalista ou é socialista, o Brasil vai se aliar com os capitalistas. E o que o Dutra faz, o bonitão? Ele arreganha o mercado nacional para as empresas estrangeiras. Quer dizer, calma lá. As empresas ainda não vão conseguir entrar e instalar aqui. Não num grande nível. Quem vai fazer isso é o Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino, o JK, né? O Juscelino Kubitschek é quem vai trazer as empresas estrangeiras de grande porte. Mas o Dutra ele vai permitir a entrada das importações. E a imprensa, a propaganda, né, que já em uma certa maneira existia, a propaganda ela vai se ampliar, uma propaganda de consumo. É o American Way of Life, o estilo de vida americano, né, que vai criar nas nossas mentes, e isso está presente até hoje, a ideia de que o consumo traz felicidade. Eu só sou feliz na medida em que eu posso comprar. Essa é uma questão que foi criada assim para nós, né? E que está presente hoje, né? E de forma assim universal. Você vê as crianças não tem nem muita noção das coisas, mas assim dá birra porque não tem e depois que tem, que é outra coisa. A gente tem essa grande insatisfação, achar que a gente vai preencher um vazio espiritual com questões materiais. Não que as questões materiais não sejam importantes, por favor, tá? Eu não estou aqui pregando que a gente não deva trabalhar, que você não deve conquistar aquilo que é importante para você, mas acreditar que a sua felicidade está condicionada ao que você consome, se fosse assim, rico não estava usando antidepressivo, tá bom? Então tem essas questões. E aí voltando aqui então para o governo Dutra, ele é um dos que vai se afastar um pouco do populismo, tá? É a exceção à regra, né? Porque nesse alinhamento com o capitalismo, não são só as questões econômicas, mas as questões políticas e sociais que vêm junto com esse alinhamento ao capitalismo e a um projeto liberal. Por exemplo, esse alinhamento vai fazer com que o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, seja colocado na ilegalidade. Aí, alguém me perguntou assim, que esses partidos na atualidade, se eles existem ainda. Eu acho que foi a Andressa Filipa também. Então assim, Andressa, a pressão internacional existe? Existe. É uma pressão dos Estados Unidos para a gente se alinhar com eles no combate ao comunismo. Esses partidos existem até hoje? Desses daqui? Sim. A gente tem, por exemplo, o Partido Comunista, o PCB, que virou PCdoB, que vai rachar em PCdoB. A gente ainda tem o PTB, mas é outro, tá? Não é a mesma coisa aqui. Mas quem vai recriar o PTB vai ser a Ivete Vargas, tá?
O PSD e o DN não tem mais, tudo bem? Mas aqui a gente tem uma centro-direita e aqui uma direita liberal. E esses conceitos de liberal hoje, né, estão bem complicados da gente falar. Mas assim, vamos lá, 30 minutos, já deu 25 minutos de vídeo. Quem que foi mesmo? Caio, calma, tá acabando aqui, hein? Firme. Então, meninos, o governo Dutra, o que cai no vestibular, né, Cauane, que pediu assim, foco no Enem. Então, o que cai no Enem? De Dutra cai no Enem o seguinte, Constituição de 46, que vai trazer um viés liberal e democrático, tá? A legislação trabalhista vai ser incorporada, vai manter o imposto sindical, a gente vai ter, olha, voto universal, homens e mulheres maiores de 18 anos e alfabetizados, né? E essa aqui é uma curiosidade, né? O casamento civil, porque antes o casamento era só na igreja, tá? Agora o casamento, ele é registrado no civil. Mas, olha só o conservadorismo, né? O machismo da sociedade. Não tem no texto ainda a questão do divórcio, ela aparece depois. Agora, como é que esse cara virou presidente? Né? Esse cara que, com esse projeto liberal, enquanto a gente tem uma massa mais nacionalista, como que esse cara que vai ser eleito pelo PSD, mas que se une ao DN, tá? Como é que esse cara vai conseguir chegar ao poder? Ele chega ao poder porque na última hora o Vargas, ele que estava isolado na fazenda dele, lá em São Borja, lá no sul do Rio Grande do Sul, o Vargas pede ao povo que vote em Dutra. E ele ganha no primeiro turno de lavada. Na verdade, não tinha segundo turno nessa época, tá? O mais votado ganha, ponto final. Então, e ele teve mais de 50% dos votos. Só que ele trai aqueles que votaram nele. Porque quem vota nele? Aquela massa trabalhadora que o Vargas pede para votar no Dutra. E por que o Vargas faz isso? Porque o Dutra promete não desregulamentar a legislação trabalhista. E realmente ele mantém. Só que esse alinhamento com os Estados Unidos e com o bloco capitalista, essa abertura faz com que a gente queime as nossas reservas econômicas e como eu disse, esse alinhamento não é só econômico, ele também é político. E é com dinheiro da CIA que nós vamos criar a Escola Superior de Guerra, a ESG. E muita atenção aqui, porque isso aqui é questão de Enem. A ESG, ela é o germe, é onde vai ser criado, onde vão ser educados, tá? Civis e militares que vão dar o golpe em 64. E qual é a base do golpe de 64? Qual é a justificativa? O combate ao comunismo. E esse combate ao comunismo está baseado em qual ideia? A doutrina de segurança nacional, que depois vai virar Lei de Segurança Nacional, que quer dizer o seguinte: se o país estiver em ameaça, quem entra em ação são os militares para assegurar a ordem. Se a ordem constitucional estiver ameaçada, os militares têm que entrar em ação para manter a ordem institucional. E mais uma vez, né, Wislene? Nossa, relações com o presente. Até semana passada, antes do Queiroz aparecer, toda hora tinha um para abrir a boca e falar em golpe, né? Falar o presidente chegou a falar em não pode esticar demais a corda, né? O chefe do gabinete de segurança, o general Heleno, falou em consequências, como é que ele usou o termo? Consequências imprevisíveis, né? O Mourão, o chefe do gabinete militar, mais o Mourão é o vice, né? E o Jair Bolsonaro, eles lançaram uma carta dizendo, olha, não estiquem a corda, né? Agora o Queiroz apareceu, ninguém fala em esticar a corda mais. Mas o que eles estão ameaçando? Eles estão ameaçando a ordem institucional, dizendo que... Por quê? Porque tem um processo correndo no Tribunal Superior Eleitoral
que podem impugnar a chapa Bolsonaro-Mourão. E se for considerada impugnada a chapa, nem Bolsonaro nem Mourão estão mais no poder, tem que fazer novas eleições. Tá? Então, era disso que eles estavam falando. E o que essa Escola Superior de Guerra, com essa doutrina de segurança nacional, criou? A ideia de que, diante de qualquer ameaça à ordem constitucional, quem entra em ação é o Exército. E não é bem assim. E na nossa Constituição hoje, não é o Exército quem assegura a Constituição. Pelo contrário, é a Constituição quem assegura o Exército uma tarefa de defender a nação de uma ameaça externa e não interna. E, de novo, nesse livro que eu citei para vocês, no Ministério do Silêncio, mostra como foi criada, e aí, voltando ao livro e à ESG, a partir da Escola Superior de Guerra, foi criada toda uma educação de que o inimigo não é externo. Atenção para o filé da aula. O inimigo não é externo, o inimigo é interno, o inimigo é o povo. E esse é o limite da democracia brasileira. Principalmente nessa democracia criada aqui em 46, com uma Constituição bastante liberal, tá? Que incorporou aí a legislação trabalhista, mas que não regulamentava bem essas questões. E então, para a nossa elite brasileira e para a inteligência criada junto às Forças Armadas, o inimigo não é externo. Na nossa Guerra Fria, o inimigo não é externo, o inimigo é interno. O inimigo a ser vigiado, o perigo a ser combatido é o povo. E é por isso que, aí vamos lá, questão de Enem. O que cai de Dutra? Cai aí alguma coisa de Constituição, mas cai fundamentalmente isso, a repressão que ele fez ao povo, aos sindicatos. O arroxo salarial, porque essa ingerência dos Estados Unidos vai resultar num qual entendimento econômico? No entendimento de que o Vargas deu direito demais aos trabalhadores, de que se o Brasil não cresceu ainda, de que se o Brasil não se industrializou como os Estados Unidos, é porque ele não era liberal o suficiente, é porque os trabalhadores tinham direitos demais, porque produzir no Brasil é muito caro, porque o trabalhador custa muito caro. E não é esse o discurso das nossas elites? Para acabar com os direitos sociais? Cadê a tributação em cima das grandes heranças? Cadê os impostos em cima dos ricos? Porque rico não paga imposto, o rico consegue sonegar. Então, meus queridos, esse governo é um grande fracasso do ponto de vista econômico. Queima as nossas reservas, abrindo para o consumo de supérfluos vindos dos Estados Unidos. Porque diante da inflação, vai conter os salários, é o que a gente chama de arroxo salarial. Arroxar é apertar, é como se você apertasse seu dedo até ele ficar roxo. É apertar os salários dos trabalhadores que estão diante de uma inflação e o poder de compra do seu salário cai e não tem aumento. E quando faz greve na rua, o que o Dutra faz? Manda a polícia e desce o cacete no povo, tá? Então essas são as questões para essa aula, tá? Eu passei bastante do tempo, a gente está com 38 minutos agora. Eu quero muito agradecer vocês pela aula. Na próxima semana, na próxima semana a gente volta com o segundo tema, que é a volta de Vargas e Juscelino Kubitschek. E, por favor, eu sei que a coisa tá difícil, tá? Mas lembra de respirar, lembra da meditação, tá? Aquela aula que eu não sei em qual semana que foi, se foi na semana 9, tá? Antes da gente ter essa pausa. Vai lá no Lojong ou afins, faz sua meditação diariamente, respira, coloca as coisas em ordem, tá? Precisando de mim, se for uma questão geral, usem os representantes para entrar em contato. Se for uma questão do conteúdo, quando é uma dúvida da questão, então vamos lá, quando é uma dúvida da questão, posta no comentário particular da questão. E quando for uma dúvida sobre o conteúdo teórico,
posta lá onde está o conteúdo teórico, no comentário lá. Esse pode ser no geral ou no particular. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem bem, fiquem em casa, tá? E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado e até mais.